Olá, talvez você conheça esse cara. Este é o famoso lutador de artes marciais Yuri Boyka. Ele acabou de sair da pior prisão russa e está pronto para conquistar o mundo das artes marciais mistas. Mas nem mesmo no seu pior pesadelo, ele poderia imaginar o que terá que suportar no seu caminho para a fama mundial. Yuri Boyka vive, treina e se apresenta em Kiev. Nas costas, ele tem 10 anos em uma prisão de segurança máxima e centenas de lutas clandestinas das quais participou para conseguir sua liberdade. Qualquer pessoa no lugar dele teria desistido de seus sonhos há muito tempo, mas não o Yuri, que sonha com títulos de verdade e não de prisão. Enquanto isso, na prisão Colinas Negras, onde o lutador cumpriu sua pena e também lutou, surge uma nova estrela, um prisioneiro insano, cujo apelido é Koshmar. Um dia, entre uma luta e outra, o Boyka leva doações para uma igreja local. Ela foi construída graças à ajuda financeira dele. O lutador tenta encontrar sua salvação na religião. No entanto, o sacerdote tem dúvidas sobre o caminho de vida do lutador. Boyka não concorda com ele. Ele acredita que o Todo-Poderoso deu um dom único e que seria um pecado de sua parte não usá-lo. Portanto, ele continua treinando com a consciência tranquila. Pouco depois, o seu empresário, Kirill, diz que encontrou uma luta para ele. E não se trata de uma luta clandestina, e sim de uma verdadeira luta classificatória, que pode dar ao lutador uma passagem para o Campeonato Europeu Internacional de Artes Marciais Mistas. Acompanhado pelo seu empresário, Yuri vai para Budapeste. Ele almeja uma vitória confiante, ainda mais porque, nas primeiras filas da arena, há olheiros que selecionam os melhores atletas para parcerias futuras. A luta começa. Já nos primeiros segundos, fica claro que o adversário do Yuri é um atleta muito forte. O Boyka mal consegue escapar dos golpes habilidosos e quase é atingido algumas vezes. Mas a persistência do inimigo irrita tanto Yuri que ele aposta tudo e inflige golpes perigosos no peito e na cabeça. O oponente perde o protetor bucal e mal consegue se levantar. O Boyka já está começando a se virar para o público e comemorar a vitória, mas o outro atleta se levanta mais uma vez. Então, o Yuri descarrega toda a sua fúria nele. O Boyka vence triunfante. Após a luta, os olheiros se aproximam dele e dizem que não viam uma luta tão impressionante há muito tempo. Os homens querem ver o Boyka em Budapeste outra vez e o convidam para um novo torneio, dali a 2 semanas. O Yuri concorda rapidamente e logo em seguida recebe das mãos do Kirill o pagamento pela vitória que acabou de conquistar. Ao sair da arena, o Boyka vê seu oponente sendo levado para algum lugar em uma maca. Ele é informado de que o cara está em estado crítico e irá para a UTI. O Yuri fica muito preocupado e, na mesma hora, se lembra das palavras do sacerdote alguns dias antes do duelo. Na manhã seguinte, ele acorda por causa de um pesadelo e vai direto para a academia onde o Kirill está. O Boyka começa a perguntar o que aconteceu com o adversário do dia anterior. O empresário não entende porque o Yuri precisa dessa informação. Afinal, ele ganhou, mas no final, ele acaba dizendo a verdade. He's dead. O Yuri não consegue acreditar naquilo. Ele pergunta para o Kirill qual era o nome do oponente. Ele se chamava Viktor e era da cidade russa de Drovny. O empresário aconselha o lutador a esquecer isso e seguir em frente. Afinal, todos os lutadores estão cientes dos riscos que correm quando entram em um ringue. Mas o Boyka não quer nem escutá-lo. Depois de ver uma foto do Viktor e sua esposa, ele decide ir para a Rússia e tentar se livrar da culpa. Ele não tem medo nem do fato de que, na Rússia, ele é um fugitivo que saiu da prisão graças a lutas clandestinas. O Yuri pede para seu assistente fazer documentos falsos para ele e deixa claro que não aceitará um não. Enquanto o Boyka viaja para a Rússia, o funeral do Viktor acontece na pequena cidade de Drovny. Nele, um homem suspeito se aproxima da viúva do lutador. Ele informa a mulher que a morte do marido não afeta o pagamento de uma certa dívida, a qual a viúva terá de pagar. O Yuri, enquanto isso, atravessa a fronteira russa com um passaporte falso. Ele se hospeda em um hotel e vai direto para o Centro Infanto-Juvenil, onde a viúva do Viktor trabalha. Mas eles não têm tempo nem de conversar. Umas pessoas vêm buscar a garota em um carro preto e a levam para algum lugar. Entre ameaças, o Boyka descobre com o guarda do local
que a viúva foi levada para um misterioso segundo emprego. O Yuri vai até um endereço e descobre que se trata de uma boate, onde acontecem lutas de noite. O Boyka fica na porta e assiste à luta do campeão invicto do clube, Igor Kazmir. Yuri fica incomodado com o comportamento presunçoso do lutador, que acha que o ringue pertence a ele e usa golpes sujos contra seus oponentes. Mas ele logo se distrai com outra coisa. A viúva do Victor trabalha no local como garçonete. Are you following me? Mas o Yuri não consegue falar com a viúva. Os seguranças do local notam a sua presença e o levam para fora. Eles falam que a garota pertence ao chefe deles e que o Boyka não tem o direito de se aproximar dela. Os guardas provocam o lutador. Em poucos momentos, o Boyka coloca os seguranças no chão como sacos de batatas. Aquele cara suspeito, que tinha aparecido antes, sai do prédio na frente da boate e se apresenta como Zurab. Ele aplaude o Yuri pelo show que acabou de dar e se apresenta como dono do clube. O chefe do crime local oferece ao Boyka a oportunidade de lutar em seu ringue, mas o lutador se recusa. Ele diz que quer falar com a garçonete, Alma. O Zurab nega o pedido e ordena que seus homens fiquem de olho no Yuri. Mas as ameaças dos bandidos não assustam o Boyka. No dia seguinte, ele vai novamente ao trabalho da Alma e, depois de derrubar o capanga do Zurab, entra no local. A princípio, ele hesita em contar a verdade à viúva e simplesmente expressa suas condolências e entrega à Alma uma carta do seu falecido marido. Mas quando a garota começa a perguntar onde eles se conheceram, ele não resiste. It was me. I was the one in the ring in Kiev. O Yuri pergunta se há algo que ele possa fazer pela Alma. Ela responde que a única coisa que ela precisa é que seu marido volte do além. Ela rejeita a quantia oferecida pelo Boyka, diz que aquele é um dinheiro sangrento e chama o lutador de assassino. Enquanto isso, o clube do Zurab recebe sangue novo, ou seja, novos lutadores. Mas o mafioso não gosta de nenhum deles. Ele está em busca de um verdadeiro campeão, capaz de transformar as lutas locais em verdadeiros espetáculos. Mas ele não precisa esperar muito. O Yuri aparece na porta do clube. O Boyka propõe um acordo ao Zurab. Ele lutará no ringue dele e, em troca, o mafioso deixará a Alma em paz para sempre. Os dois concordam em realizar 3 lutas, com a condição de que Boyka lute com o principal campeão do clube. O Yuri concorda e diz que já fará as 3 lutas na próxima semana, pois não pretende ficar ali por muito tempo. Mas há um porém. O Zurab chama o Boyka pelo seu nome verdadeiro, mostrando que, mesmo com documentos falsos, ele não pode se esconder dos funcionários do Zurab, que estão por toda parte. My arena. My rules. Depois da conversa no clube, o Yuri liga para Kirill e diz que precisará ficar mais uma semana. O empresário tenta dissuadi-lo, mas o Boyka é inflexível. Ele diz para seu assistente trocar sua passagem para outra data. No dia seguinte, a Alma espera pelo Yuri perto do hotel. Brava, ela diz ao lutador que ela não pediu a ajuda dele e exige que ele a deixe em paz. A viúva do Victor acha que o Boyka veio conquistá-la como se ela fosse um objeto, mas o lutador deixa claro que não está interessado nela. Ele veio até ali para salvar a si mesmo e não a garota. Chega o dia da primeira luta. Enquanto os adversários se preparam para o combate, o Zurab acompanha tudo com muita atenção do camarote VIP. O oponente do Yuri acaba sendo mais forte do que o esperado, mas o Boyka se recompõe rapidamente e contra-ataca. No final, ele coloca o oponente na lona, agarra-o pela garganta e... Enquanto ele descansa após a luta, a Alma lhe traz água. O Yuri pergunta para a garota se ela não conhece uma academia por perto, porque ele não quer frequentar a academia do Zurab. Os frequentadores de lá não são muito agradáveis. A Alma diz que ele pode treinar no trabalho dela. No dia seguinte, o Yuri vai ao centro infanto-juvenil e treina no mesmo lugar onde Victor se preparava para as competições. Chega a hora do segundo duelo. O apresentador anuncia que o Yuri Boyka, já conhecido do público, lutará contra celebridades locais, os irmãos Ozerov. Só aí que o Yuri descobre que terá que lutar contra 2 lutadores, algo que não avisaram para ele, é claro, quer dizer, mais ou menos. My arena, my rules! O Yuri não se encontra na luta contra os 2, mas consegue assumir o controle rapidamente e colocar os irmãos na lona. No entanto, a luta continua. Assim que o Boyka se livra de um Ozerov, o outro aparece.
Em um certo momento, um dos oponentes machuca gravemente a lombar do Yuri e ele quase não arranja forças para continuar, mas o Boyka vislumbra o rosto da alma e, com suas últimas forças, consegue nocautear os dois oponentes. O Yuri sai do ringue mancando, a arena inteira está gritando seu nome e a esposa do Victor parece vê-lo com olhos completamente diferentes. Nasce mais um dia. O Zurab recebe um policial em seu escritório e exige que ele traga o Koshmar da prisão Colinas Negras para ele. A princípio, o policial se recusa, pois da última vez ele quase perdeu o emprego por fazer algo parecido, mas o Zurab tem um as na manga. Ele diz que o tenente receberá não só dinheiro por isso, mas também o fugitivo Yuri Boyka. Ainda sem saber o que o espera, o Boyka vai treinar logo depois da luta. A alma visita o lutador durante o treino e se oferece para passar um preparado especial nas suas costas. Mas quando o Yuri pergunta para ela por que ela não vai embora daquela cidade, ela fica ofendida e para o que está fazendo. Segundo a alma, aquele centro era o maior sonho dela e de seu falecido marido. Foi para isso que eles pediram dinheiro emprestado para o terrível Zurab. Deixar este centro e as crianças que frequentam seria uma loucura completa para a alma. Ao saber que o Boyka vai regularmente ao trabalho da alma, o Zurab fica com ciúmes. Ele vai até ela e começa a colocá-la contra o Yuri. That was an accident. Was it truly an accident? O Kirill liga para o Yuri novamente e diz que toda Budapeste está cheia de pôsteres com seu nome. Eles esperem que ele volte o mais rápido possível para a competição. O Boyka promete que estará no ponto de ônibus às 9 horas da noite. No entanto, quando ele volta para o quarto do hotel, ele encontra uma pessoa inesperada. A alma quer saber toda a verdade sobre o que aconteceu no fatídico dia. Mesmo que não tenha sido um acidente, ela está disposta a ouvir. Então, o Boyka começa a contar sua história. Ele diz que fez coisas terríveis, pelas quais foi preso por um longo tempo. Ele era um homem mau e cheio de ódio, até que encontrou Deus. O Yuri lutou centenas de vezes nas arenas mais sujas das prisões mais repugnantes. Então, quando Deus finalmente lhe deu a chance de provar ao mundo inteiro que ele valia alguma coisa, o Yuri não viu o seu oponente como um ser humano. Para ele, o Victor era apenas um obstáculo no caminho do seu maior sonho. O Yuri tem consciência de que isso não é suficiente para compensar a perda da alma, mas lamenta o que fez do fundo do coração. O Boyka finalmente entra no ringue contra seu oponente principal, Igor Kazmir. Uma luta feroz se desenrola e eles ficam praticamente empatados, mas o adversário joga um jogo muito sujo e causa ainda mais lesões na já dolorida região lombar de Yuri. Além disso, ele dá chutes até na virilha. O Boyka praticamente desiste e o Kazmir já começa a comemorar a vitória, finalizando o cara caído com socos nas costas. Mas o Yuri novamente vê a alma na multidão e consegue se levantar renovado. Ele se enfurece e inflige uma série de golpes esmagadores nos pontos vulneráveis do inimigo. O Kazmir fica desorientado e Boyka o nocauteia com um poderoso chute. O Boyka deixa o ringue, cercado pelos fãs. Ele acha que o trabalho dele está feito e que pode ir para Budapeste para a competição dos seus sonhos. Mas o Zurab tem outros planos. Ele se finge de bobo e diz que eles combinaram 3 lutas e uma luta com o campeão. E o Kazmir não é nenhum campeão, só o palhaço local. O Yuri fica furioso com a enganação, mas recebe um ultimato. Ou ele entra no ringue mais uma vez, ou a alma será propriedade do Zurab para sempre. Bring me a champion. A luta principal da noite é anunciada. O triunfante Yuri contra o bandido recém-saído da prisão. O Boyka vê seu oponente e não consegue acreditar em seus olhos. O Koshmar tem o dobro do tamanho dele. A alma, que o Zurab colocou ao lado dele no camarote VIP, também está muito preocupada. A luta começa. No primeiro minuto, o Yuri perde seu protetor bucal e cai de costas. Todos acham que ele está nocauteado e começam a comemorar a vitória do Koshmar. Mas o Boyka recupera a consciência. Ele só tem mais alguns segundos para se levantar e continuar a luta. Ele vê a alma preocupada e o Zurab rindo, e reúne as últimas forças. O Boyka leva vários golpes na lombar, mas continua lutando, superando a dor. Seu oponente está visivelmente exausto e também começa a desistir. O Yuri pressiona o Koshmar com golpes no peito, luta com ele no chão, dá um golpe doloroso e depois...
O Boyka se alegra, sem nem suspeitar que uns caras com tacos já estão esperando por ele na saída. No último momento, ele vê o Zurabi agarrando a alma e a levando para fora do camarote VIP. Mas o Yuri não tem tempo de parar o vilão. Os guardas do Zurabi começam a espancá-lo. A viúva do Victor vê o corpo de Boyka antes de sair e grita, pensando que ele está morto. As pessoas fogem do clube em pânico, achando que começou uma batida policial. No entanto, o Yuri não é entregue à polícia. Ele se levanta, nocauteia os caras com tacos, porém, leva um tiro de outro guarda do mafioso. Em seu escritório, o Zurabi ouve o disparo, pega uma arma e sai correndo do clube com a alma de refém. No caminho, ele troca tiros com o Yuri, causando mais ferimentos nele e quase chega ao seu carro, mas o Boyka é mais rápido. A alma e o Yuri ficam sozinhos. Ela diz que o Boyka precisa ir urgentemente ao médico, mas ele não quer ouvi-la. O Yuri admite que não teve coragem de perguntar antes, mas agora resolve perguntar se ela o perdoa. Sem ouvir as importantes palavras, o Boyka se entrega à polícia. Agora, o Yuri está de volta à prisão Colinas Negras. 6 meses depois, a alma o visita pela primeira vez. Ela pede desculpas por não ter vindo antes. Diz que não estava pronta. Quando eles se conheceram, a alma estava muito zangada com o Yuri, mas ele mostrou a ela que ainda há coisas boas no mundo. A viúva do Victor agradece o Boyka por devolver sua liberdade e dignidade. E, finalmente, lhe diz a tão esperada frase: I forgive you. Assim, chegam ao fim as desventuras de Yuri Boyka. Os criadores da franquia prometeram uma série, mas ainda ela não saiu.